E aí, vamos avançando ainda sobre o caso Master para falar sobre o fato de que o Banco Central abriu uma investigação interna para apurar o processo que levou à liquidação do Banco Master, incluindo suspeitas de fraudes financeiras e irregularidades na venda de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Além disso, a CPI do INSS decidiu convocar o dono do banco, o Daniel Vorcaro, para explicar mais de 250 mil contratos suspensos por falta de comprovação de autorização dos descontos. O depoimento foi marcado para o dia 5 de fevereiro, na primeira semana após o recesso parlamentar. E os senadores querem entender como os descontos foram mantidos sem consentimento formal e quais medidas o banco adotou diante das reclamações, em um caso que levanta questionamentos sobre a efetividade da fiscalização e a proteção dos beneficiários do INSS. Pois é aqui, quando eu leio essa notícia, que eu penso, Diogo, que fica tudo um pouco truncado para quem pode estar assistindo o programa e fala, nossa, agora embolou o meio de campo para mim, né? Parece que tem mutreta, mas eu não consigo separar direito qual que é qual. Ajuda a explicar. Vamos tentar já que você é o Diogo da luz. Vamos tentar dar um pouquinho de luz na coisa aqui, principalmente nos dois pontos que me parecem mais importantes. Porque o que eu mais escuto pessoas dizerem quando a gente está andando na rua, falam, mas isso é problema de banco de rico, né? E banco de rico não é um problema meu, está muito longe de mim, e banco já é uma coisa de rico. Mas a questão é que muitos de nós vamos pagar, se não todos vamos pagar, e é aqui que eu quero mostrar. Aonde estão os maiores buracos desse banco, onde se sabe? Primeiro, ele se cercou de consultores contratados com muito dinheiro na área muito próxima do Supremo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos ministérios, do Legislativo, pessoas influentes para ajudar em muitos casos. Não diretamente, mas indiretamente, algumas vezes até diretamente. Essa é a primeira coisa que preocupa. Aí, então, pera, o que você está dizendo é que há algum grau de influência em todas as esferas de poder. De poder no país. De poder, então, tanto o legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo e mais, talvez a mídia também, porque é o quarto poder. Sim, os próprios influenciadores. Né? Então, é muito dinheiro. Você fala, qual é a lógica de estar contratando este advogado só porque é parente íntimo de um ministro do Supremo? E muitas vezes sem nem ter um objeto do contrato. De executivo, não diretamente ele, no começo diretamente ele, mas depois quando ele vira ministro, o contrato vai para os seus 2 filhos. Ou seja, é parente extremamente íntimo. Bom, você está falando do Lewandowski, o caso do Lewandowski, que depois veio a ser contratado pelo Banco Master e, na verdade, ele sai do ministério para ir pro... É isso, né? Ele já tinha o contrato. Sim. Aí ele sai do contrato que passa para os seus filhos, sai do escritório para ser ministro. E, logicamente, a gente sabe que ninguém sai dos filhos, tá? Muitos casos assim. A segunda coisa, aonde está grande parte das fraudes desse banco? Fundos de pensão. Do Amapá ao Rio de Janeiro, passando por um monte de prefeituras. Fundo de pensão, o que é? É fundo de aposentadoria de funcionários públicos, na maioria. Então, já começa a atingir não mais a elite. Outra coisa que esse banco fez a rodo, aí extrapola até além dele, mas mostra a rede de influência. Ele vendia títulos do banco como certificado de depósito bancário, dizendo abertamente, pode comprar o CDB do Master, que paga mais juros que qualquer um, talvez, no mundo. E quem garante não sou eu, você não precisa confiar em mim. É o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, é o Itaú, é o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que são a garantia do seu dinheiro. Só que eles te pagam mal. Então se aplica comigo e a garantia são eles. Isso é uma forma absolutamente inaceitável de venda. Até o Fundo Garantidor de Crédito tem que ser discutido também. Mas quando você vê um banqueiro usando esse subterfúgio para vender o título dele, é lógico que ele extrapolou muito das funções. E aí que nós que vamos pagar essa conta. Quer acrescentar, Felipe? Sim, bom, está fazendo aí uma análise mais geral, né, da atuação do Daniel Vorcaro do Banco Master, né? Mas só pegando um pouco o gancho da notícia que você introduziu,
O crédito consignado é aquele modelo de empréstimo que depois vai sendo debitado na folha de pagamento, no benefício que o aposentado, pensionista recebe, etc. Direto na folha. Exatamente. Então, até dias atrás, o INSS suspendeu aí um repasse para o Banco Master justamente porque não estava vendo sinais de veracidade nos contratos feitos pelo Banco Master de crédito consignado com esses aposentados, com esses pensionistas. Então, o banco faz essa articulação aí com as pessoas que teriam a receber e que estão tendo prejuízos. Mas aí ele estava fazendo um negócio furado, né, maquiavélico, aparentemente. E é muito parecido com aquilo que está sendo investigado na CPMI do INSS. Exato. E é por isso, inclusive, que o Daniel Worcaro foi convocado. Aí vai ter a sessão agora no dia 5 de fevereiro, porque o esquema investigado pela CPI que apura o roubo dos aposentados tem a parte de crédito consignado também, mas você tem ali o grosso dos chamados descontos associativos. Então, são essas associações de aposentados, de pensionistas, que não são só descontos associativos, né? São descontos em razão da mensalidade associativa, a expressão que eu estava querendo lembrar. Então, sob o pretexto de que o aposentado, pensionista, vai ganhar mensalidade em academia, em plano de saúde, nisso e naquilo, que muitas vezes é um serviço que, na verdade, não está sendo oferecido, é uma fraude, ele tá tendo a sua folha de pagamento descontada. Então, ele não está recebendo o valor integral a que ele tem direito no benefício. Então, quer dizer, são maneiras de você criar contrato fictício com falsificação de assinatura, enganando eventualmente aposentados, fazendo eles assinarem até coisas que você não está dizendo para eles que estão sendo previstas, para que você ganhe o dinheiro que vai ser descontado de cada um. E aí, na soma lá de milhões de pessoas, você acaba faturando uma fortuna e desviando esse dinheiro para os bolsos de pessoas interessadas. Então, é esse esquema que está sendo investigado na CPI do INSS, que faz parte desse escopo de mensalidades associativas e de crédito consignado. E agora você tem o Banco Master, no caso do crédito consignado, gerando essa interseção. Agora, rapidamente, em relação ao Worcaro, e veio à tona agora depoimentos dele, ele construiu uma rede de contatos políticos, jurídicos, pagando aí escritórios do Ricardo Lewandowski, quando foi para o governo, deixou o contrato vigente, né, sendo mantido pelo escritório comandado pelos filhos, pelo contrato com a esposa do Alexandre de Moraes, né, que foi o Lewandowski estava ganhando 250 mil por mês, né, o escritório da família. Dinheiro de pinga perto do escritório da mulher do Moraes. Exatamente, a gente até fica brincando, né? Parece que está com ciúme aí do escritório, porque da esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Bastos de Moraes. Porque... O Guido Mantega também se deu bem, porque é 1 milhão por mês, né? Fica pequeno o salário. O Lewandowski tá muito caidinho. Muito caidinho, né? O Guido Mantega aí com R$1 milhão por mês. São valores, 250 mil, 1 milhão e 3 milhões e 600 mil reais. São valores muito, muito altos, né, para causas advocatícias. Obviamente, você precisa ter cuidado aí na hora de estabelecer qualquer tipo de acusação sobre as pessoas ligadas ao escritório, porque você vai precisar de novos elementos, etc. Sim. No entanto, obviamente, é muito nítido para qualquer um que observe esse escândalo nas suas minúcias, que o Daniel Worcaro, dono do Master, ele tinha uma expectativa de garantir uma blindagem, ele tinha uma expectativa de conseguir acesso, e isso o Guido Mantega deu. Aí ficou uma coisa mais clara, porque veio à tona a reunião com o Lula, intermediada pelo Guido Mantega, a presença do Daniel Worcaro no Palácio do Planalto. Aliás, tem até um aspecto curioso em relação a isso, só para concluir e passar a palavra, que saiu na imprensa, né, a reunião com o Lula, o contrato com o Guido Mantega e o contrato com a família Lewandowski. Tudo isso nos últimos dias. Sim. E depois de o Lula tentar parecer para a população que ele está contra aí todos esses banqueiros, esses empresários, com aquele discurso mais populista dele, querendo dizer que isso aí é rico que está cometendo crime, etc., que ele está do lado dos pobres. Então ele fez um discurso num palanque, e aí depois começou a pipocar
notícias de envolvimento do lulismo, quer dizer, reunião com ele, Guido Mantega, que é ex-ministro, Lewandowski, que agora é ex-ministro também, são pessoas ligadas ao PT. Então, há uma suspeita também de que tem pessoas ali ligadas à defesa do Vorcário que estão vazando informações para a imprensa conforme a conveniência, né? Como quem manda recados, como quem manda avisos. Olha, não vem atacar a gente, não vem tentar prejudicar. Que a gente sabe mais. A gente sabe mais. Então, é um silêncio que ele vai mantendo que vai deixando muita gente com medo. E se você pegar, última coisa, tá, perdão, mas se você pegar o depoimento do Vorcário que veio a público agora, tem um momento que a delegada pergunta quais são as pessoas que frequentavam a sua casa, né, do universo político, jurídico, etc. Ela faz uma pergunta meio genérica assim, mas sobre as pessoas que frequentavam a casa dele. Eu conheço gente dos 3 poderes, mas eu não tenho como nomear aqui todo mundo que frequentava a minha casa e tal. E ele dá uma enrolada e não nomeia ninguém. Sim. Mas os avisos estão aí, o recado está no ar. Eu lembrei de uma, antes de passar aqui para o Bruno, eu lembrei de uma da acariação também, anterior, aquela que a delegada que conduziu tinha recebido, parece que tinha recebido também uma pauta, né, da acariação e tal, onde ela fala, o senhor é muito bem relacionado e tal, e ele diz, acho que eu não sou tão bem relacionado, senão eu não estaria aqui, né? Eu lembrei dessa agora com a sua fala, Felipe, que daí né? Como é que você acha, doutor Bruno Moura, que o Vorcário, você acha que ele vai abrir a boca? A gente pode ter expectativa de que ele vai falar algo, né? Ele vai ficar quietinho? Não seria do interesse dele falar alguma coisa nesse momento? Só se trocar de advogado. Não vai. Com o atual corpo jurídico dele, ele não... Essa não é a orientação que o senhor acha que ele está recebendo? Olha, pelo que eu conheço das atuais bancas que advogam para ele, eu acho muito improvável que ele faça uma delação, se é essa pergunta que você quer me fazer. Não. Era apenas usar, talvez, o palanque da CPI para ele falar, né? Ao contrário do que a imprensa tá falando, eventualmente ele ter a oportunidade de trazer a visão dele, porque querendo ou não, é uma hora que ele tá ali com o microfone, ele poderia usar isso a favor dele. CPI é circo, né? Então, CPI, as pessoas vão lá para serem malhadas, né? Uma versão mais moderna do que fazia-se na Roma Antiga e com um pouco menos de lâmina, né, Diogo? Mas a verdade é essa. Então, as pessoas vão lá para apanharem, né? Então, se você já tá lá num ambiente que eu acho improvável que alguém se levante para defender a honra e a moral de Daniel Vorcado, qualquer senador, qualquer deputado, porque vai pegar muito mal para a própria base, que é um caso que tá todo mundo contra, da mesma forma que os 12 depoimentos da CPI e do INSS, todo mundo apanhou, raramente alguém era minimamente defendido. Então eu acho improvável que desse para ele com certeza tem os melhores escritórios de gestão de crise do Brasil, trabalhando com ele, pode ter alguma coisa boa dele falar. Ele já sabe que ele vai lá, provavelmente ele vai ganhar um HC, esse HC vai dar o direito para ele de não responder perguntas que o incriminem, mas atenção, vai depender... Audiência, HC por favor, habeas corpus. Não, é só para traduzir, porque, né, o doutor com os termos técnicos. A não ser que ele dê muita sorte, caia um pedido de HC com... porque não necessariamente é a prevenção do Dias Toffoli, né? Porque um HC, um habeas corpus, para que ele fique em silêncio num depoimento da CPI e do INSS, eu não vejo prevenção direta para isso cair com Toffoli. Então, distribuído. Se não cair com Nunes Marques ou com André Mendonça, que normalmente concedem HC nesses casos, e às vezes fala que a pessoa não precisa nem comparecer, ele vai ter que comparecer. Então, se ele vai comparecer, ele vai sentar lá. Se ele sentar lá, ele vai ser malhado. Nada que ele fale, provavelmente vai ser utilizado em favor dele. Até porque é um negócio midiático, o senador vai lá para fazer, preparar vídeo para a campanha política desse ano, deputado idem. Então, eu acho difícil que isso aconteça. Mais fácil é se a convocatória dele cair, do que ele ir lá e falar alguma coisa. E a gente sabe, o Felipe melhor que nós, que ele tem ainda que muita gente esteja pulando do barco dele, ainda tem muita gente que o apoia e que sabe que se ele cair totalmente... Cai todo mundo. Não sei se cai todo mundo, porque às vezes alguém é boi de piranha, né? Você joga o boi pra lá, a piranha ataca e passa a boiada, né? Essa é a estratégia de defesa, normalmente, de um sistema, né? É dar a mão pra não perder o braço. Agora, o Valfrido, que é um advogado muito bem relacionado nos governos mais recentes, né? No final do governo Bolsonaro ele já era bem relacionado, agora no governo Lula é bem relacionado, saiu da defesa do Vorcado, que muita gente até achou que isso poderia ser um indício de que ele poderia colaborar, mas eu acredito que com a banca que ainda continua lá,
Isso é muito improvável, Rapidamente, eu concordo e tal. absolutamente com você. Com essa banca de advogados, não tem a menor possibilidade dele fazer delação. Mas eu tenho a percepção de que ele vai insinuar possibilidade de delação, que é uma forma de intimidar aqueles envolvidos. Dizem por aí que ele tem vídeos revelando muitas coisas de muitas pessoas. Então, essa é uma bomba do momento. Ele faz aquela insinuação de que iria, e pessoas saem em defesa dele, mesmo que ele não peça, para evitar que, de repente, ele faça a delação. Esse instrumento eu acho que ele vai usar. Da ameaça. Se as pessoas iam na casa dele, Ponta de Picolé, né? As famosas casas de Ponta de Picolé é uma região na Península dos Ministros que a gente chama de... que tem a região das Península dos Ministros, e que as casas que ficam bem na beira-lago a gente chama de Ponta de Picolé. Então a Ponta de Picolé dele, com certeza, recebia muita gente e ele devia ter segurança interna de gravação de vídeo, né? Não, mas isso aqui... Esses vídeos devem ter aí. Começou a surgir, e ainda é só falatório, mas é o Cine Trancoso, né? O Cine Vorcaro. Então é uma casa em Trancoso. É mesmo? Eu posso te mandar essa matéria, né? Enfim, é só especulação, tá, gente? É o momento. Hoje é sexta. Não, eu tava em Trancoso agora em janeiro, mas eu não fui na casa do momento sexta, a gente se permite, né, trabalhar um pouquinho com uma fofoquinha, porque é o que tá rolando nos bastidores, tem matéria. E daí um esquema meio esse mesmo, assim, né? Presença de muitos poderosos, né? Mulheres e homens, mercado financeiro, a esfera política. E daí que haveria, dizem, a presença de sexta pode, né? Pica das galáxias do judiciário, onde nesses encontros o celular das pessoas ficava com a equipe de segurança do lugar e tal, mas que ele teria, naquele esquema P. Diddy, um sistema de câmeras e que haveria muitas imagens comprometedoras. De novo, só especulação. Casa em Trancoso, que muitos dizem foi escriturada a compra por um valor maior do que aquele que era pedido na venda. Sim, por que não vai ter algum tipo de esqueminha, aí, né? Por que não dá? Onde que não se então espreme? Custou muito caro, porque o apar mediano em Trancoso é R$180, né? Então você imagina, o cara para superfaturar um imóvel em Trancoso, ele deve ter gastado muito nisso daí. Passou da centena de milhão. Felipe Perini tá aqui dizendo no chat, caso Master prova que o INSS hoje funciona como um grande balcão de negócios, risco sistêmico, bom risco, né? E os aposentados são as vítimas diretas. E no fim é exatamente isso, né? A gente sabe, você falou, Diogo, um assunto que parece muito distante, mas ele afeta diretamente, né? O que você quer falar? Não, agora só o último comentário. O Felipe falou bem dos acessos Lewandowski, do Manta. Agora tem uma matéria de 2 dias atrás dizendo que o Fábio Faria teve um negócio de 67 milhões com o Vorcato na compra de uma planta eólica. Né? E o Fábio Faria foi ministro do governo. Foi muito boa, Felipe. Foi ministro do governo Jair Bolsonaro. O que isso significa? Que o Bolsonaro tá sujo, que o Lula tá sujo? Não. Significa que dentro desse jogo de poder de Brasília, o Vorcado fez aquilo que outros banqueiros também já fizeram. Sim. Um exemplo maior deles é o André Esteves, que fica no círculo, a partir de negócios, alguns fidedignos, outros nem tantos, do poder. E aí, na hora que alguém vai atrás, tá todo mundo meio que com o rabo preso. Olha, agora a pergunta é essa. Eu achei ótima essa sua deixa, doutor Bruno, porque o que vem à minha cabeça é... Pois é, o que fez o esquema começar a ser revelado, né? O que muda, Felipe? A partir de que momento que todo mundo decide... No caso, a imprensa começa a falar do assunto, né? Porque a partir de um momento a gente está aqui concluindo que esse é o modus operandi da brincadeira. O que precisa e o que precisou acontecer pra gente estar falando disso dessa forma e puxando esse fio que parece a mágica do palhaço com os lenços, que você puxa, né? E não para de sair lenço. Pois é que é um esquema muito grandioso, é uma magnitude imensa e é muito difícil você esconder isso, não ter ninguém que fale, não ter ninguém que perceba, ainda mais algo que envolve o mercado financeiro. Então, os outros bancos já vinham percebendo há muito tempo, a própria imprensa, nós fizemos matéria de capa lá atrás sobre as suspeitas que pairavam sobre o caso do Banco Master. Então você tem essa oferta aí de 140% de retorno, que as pessoas falam, como que está oferecendo isso se a gente não consegue oferecer isso? Sim. E o Banco Central começa a suspeitar, tem uma possível demora que está sendo
investigada, apurada agora, está saindo notícia de que teve alerta, mas você tem, evidentemente, uma crescente, vamos dizer assim, de reação institucional. Você pode avaliar se foram emitidos os alertas, se aquilo foi crescendo e aconteceu na hora certa, ou se houve uma demora ou uma precipitação, mas de fato aquilo foi sendo cada vez mais percebido. Agora, ainda assim, para você manter durante anos um esquema dessa magnitude, uma fraude imensa com a utilização de muitos fundos, e tem toda uma discussão agora sobre a utilização desses fundos, fundo de cotista único, que é mais propício a ser utilizado com laranjas. Você precisa ter muitos cúmplices, você precisa ter muitos tentáculos no poder. E esse é o problema de o Brasil ser comandado por uma casta. Eu sempre falo que o Brasil tem uma casta que tem o seu tentáculo midiático, político, econômico e judicial. Fora a academia, que muitas vezes serve a um desses tentáculos, ou a casta como um todo. Porque essas pessoas têm muito poder, e têm o poder de manter certas engrenagens ilícitas eventualmente funcionando, se for do interesse delas, se essa casta já estiver num nível de corrupção muito grande. Então é muito perigoso que o país fique nas mãos de algumas poucas pessoas, sem que haja a devida fiscalização, os devidos meios para que haja uma reação suficiente em tempo de não gerar tantos prejuízos, de não gerar 41 bilhões de reais que vão ser pagos pelo Fundo Garantidor de Crédito, um monte, 1.600.000 investidores que foram enganados, que no máximo vão ter aquilo que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, cobre, que é 250 mil. O Ciro Nogueira, que é do Centrão, mesmo Centrão do Fábio Faria, ele propôs aquilo que ficou apelidado no Congresso Nacional de emenda master, porque ele queria aumentar a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão de reais, ou seja, Imagina! o rombo seria hoje muito maior, exatamente, mas foi rejeitado, pelo menos, no Congresso Nacional. Então, outro dia até, dentro dessa pauta, eu estava lembrando, e eu acho interessante lembrar, do depoimento do Renato Duque, que era tido como um homem do José Dirceu na diretoria de abastecimento da Petrobras. Ele foi atingido ali pelas investigações da Lava Jato, foi condenado várias vezes, acabou recorrendo à colaboração premiada, então deu vários depoimentos sobre como, aliás, o melhor depoimento de todos, sobre como surgiu o escândalo, o escândalo não, o escândalo já dá ideia de repercussão, né? Mas como surgiu o esquema do Petrolão é do Renato Duque. E tem um momento que eu considero assim, tragicômico, mas é muito interessante, que é quando ele narra que eles já tinham um esquema para cobrar propina de 4 empreiteiras que ganhavam contratos públicos na Petrobras. E aí, ele que narra, tá? Eu estou relatando aqui uma questão factual sobre o depoimento dele. Ele narra que pessoas ali do PT ligadas ao partido vieram solicitar que, em razão de dívidas de campanha que precisavam ser quitadas, ele tinha que fazer aquela arrecadação que ele fazia com 4 empresas, com todas as outras que tinham contratos, com 10, com 15. E aí ele conta que ele reagiu dizendo, não, isso aí eu não vou fazer, não, isso aí vai dar problema, vai explanar, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, vai dar M, né? Vai dar, peraí, 4, né? Petit comitê, a gente faz aqui e tal. Dá uma segurada. Mas peraí, você quer... Porque aí o cara vai ter que falar com a diretoria, com o presidente de cada uma das outras empresas e tal. E se tem alguém que tem um rigor moral e fala não, eventualmente vai contar para outra pessoa, vai fazer uma queixa para um órgão de fiscalização, vai bater a polícia lá de repente. Peraí, vocês estão me colocando numa situação muito ruim. E ele teve essa primeira reação de negar, mas aí veio uma pressão muito grande, que foi feita em nome do Lula, de acordo com o depoimento dele, tá? Ele narra isso com todas as letras, está disponível no YouTube, inclusive. E aí a pressão acabou prevalecendo e ele começou a arrecadar com o resto. E olha no que deu, o escândalo foi revelado. É claro que depois houve toda essa onda para a impunidade geral, mas estourou. Então, assim, por mais que você tenha muitos cúmplices e que tenha muito poder, em algum momento alguma coisa vaza. A questão é que, tendo muito poder... Você vai passando do limite, né? A tendência aqui, você vai passando um pouquinho do limite. Tá dando até aqui, você vai um pouquinho mais, né?
Exatamente. Mas ainda assim, a expectativa dessas pessoas é que, se tudo for revelado, a gente ainda tem muito poder para se blindar e para Sim, ficar impune. sim. Eu acho que a gente pode ir para o último assunto, que ele tem muito a ver com esse último bloco, várias coisas que a gente disse aqui.